Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo e abençoado dia a você que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 7º dia de novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Então, nesse dia de hoje, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, por ter nos dado a sua Mãe Maria Santíssima. O sábado é dedicado, a igreja dedica a Nossa Senhora, né? Então queremos agradecer por Ele nos ter dado a sua Mãe Maria Santíssima e assim também meditarmos no projeto de Deus para a nossa vida, nosso chamado, a nossa vocação, a vocação que o Senhor deu, né? O chamou a cada um de nós. Então vamos iniciar esse nosso momento de oração, invocando assim a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos, eu vou falando aqui de forma mais compassada e você daí vai repetindo junto comigo. Bendito São Pio de Pietrelcina, tu que aderistes ao projeto de salvação do Senhor, oferecendo teus sofrimentos para desligar os pecadores dos laços de Satanás. Intercede junto a Deus, a fim de que os que não creem tenham a fé e se convertam. Os pecadores se arrependam do fundo do coração. Os tíbios se afervorem na sua vida cristã e os justos perseverem no caminho da salvação. Amém. E vamos meditar assim uma das frases de Padre Pio, onde ele nos diz assim: se a pobre alma pudesse ver a beleza da alma na graça, todos os pecados, todos os incrédulos se converteriam no mesmo instante. E vamos meditar juntos assim no Evangelho de hoje. Encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido desta parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas,
aos prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, ontem nós meditávamos sobre a importância do chamado, o Senhor que quebra barreiras, que quebra paradigmas, né? E aonde nós meditávamos que o chamado de Jesus, o Evangelho, é para ser anunciado em todas as partes. O chamado de Jesus é para todos e o anúncio é para ser feito em todo e qualquer lugar. E hoje, no Evangelho de hoje, nós meditamos, Jesus traz para nós essa parábola do semeador, aonde nós meditamos aqui sobre a importância do semeador, da semente e dos terrenos. Essa parábola é uma parábola já muito conhecida de todos, onde nós vamos aprofundando e todas as vezes que nós ouvimos, meditamos, nós conseguimos extrair dela uma mensagem nova. Por isso que nós aprendemos, né, que a Sagrada Escritura ela é viva, ela é atual. E hoje nós vimos a continuação do que nós meditávamos ontem. Ontem nós meditávamos o Evangelho de Lucas, né, capítulo 8, né, o versículo de 1 a 3. E hoje nós estamos meditando a continuação desse capítulo, os versículos de 4 a 15. E vai dizer a palavra que uma grande multidão ia até Jesus. Uma grande multidão vinda de todas as cidades, não apenas do local onde Jesus estava, mas de todas as cidades ali por volta, ia ao encontro de Jesus. E veja que, mais uma vez aqui, o evangelista faz uma distinção para nós sobre a multidão e sobre os discípulos. E por quê? A importância da gente compreender isso. Primeiro, nós precisamos nos perguntar o que nós queremos ser de Jesus. Nós queremos fazer parte da multidão ou nós queremos ser discípulos de Jesus? E por que isso? Porque a multidão acorria até Jesus por conveniência. Jesus já havia feito diversas curas, diversos milagres. Se você recordar bem, nós vamos ver durante essa semana que nós estamos rezando a novena a Padre Pio, nós meditamos durante essa semana diversos aspectos, diversas curas que Jesus fez. Lembram da ressurreição do filho da viúva de Naim? Lembra da cura interior que Jesus faz ali com aquela mulher, a pecadora, caída ali aos pés de Jesus? Então Jesus, ele realiza várias curas, vários milagres. E as pessoas que estão à volta, elas começam a ir ao encontro de Jesus, e não apenas pelo simples fato de quem é Jesus, mas por conveniência, pelo que Jesus pode oferecer. A prova disso está lá no capítulo 7, quando Jesus ele ressuscita o filho daquela viúva de Naim. O que é que acontece? Vai dizer o texto que as pessoas que estavam ali à volta, eles glorificavam a Deus, ficaram com medo, mas diziam, um grande profeta surgiu entre nós. Então veja, ainda no entendimento daquelas pessoas, elas entendiam Jesus como um grande profeta e não como o Filho de Deus, como o Messias. Então elas seguiam a Jesus, iam ao encontro de Jesus, mas ainda não sabiam realmente quem era Jesus. Que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Elas corriam ao encontro de Jesus por o que Jesus podia oferecer para elas. E aqui fica o grande cuidado que nós precisamos ter. Eu e você, nós queremos ser o quê? Multidão ou discípulos? A multidão ia ao encontro de Jesus pelo que Jesus poderia oferecer. Os discípulos não.
Os discípulos foram ao encontro de Jesus por o que Jesus é. Ele é Deus. E por isso eles iam ao encontro de Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E por isso eles foram ao encontro de Jesus. Eles abraçaram a missão. Aqui fica esse cuidado que nós precisamos ter, porque muitas vezes o nosso trato com Deus, com a sua palavra, tem sido muitas vezes como multidão, que acorre ao encontro do Senhor, não pelo que Ele é, mas em busca apenas dos milagres que o Senhor pode nos oferecer. Então fica esse cuidado que nós precisamos ter aqui, de eu estou seguindo Jesus pelo projeto de vida, de salvação que o Senhor tem para me dar, ou eu estou seguindo Jesus simplesmente porque eu quero uma cura, porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero isso ou aquilo. Essas coisas vêm por acréscimo. Tudo mais vai vir por acréscimo. Mas eu preciso seguir a Jesus simplesmente pelo fato dele ser o Filho de Deus. Independente se ele vai me dar aquilo que eu quero ou não, se ele vai fazer aquilo que eu quero ou não, o milagre que eu preciso ou não, eu preciso estar com Jesus. Eu preciso seguir ao Senhor. E veja que aí Jesus, o Evangelho vai dizer que Jesus vai começar a contar uma parábola para aquelas pessoas. E ele vai contar a parábola do semeador, onde ele vai dizer assim: o semeador saiu a semear, né? E uma parte da semente, né, caiu à beira do caminho. Foi pisada, os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. E ainda assim outra parte caiu terra boa, brotou e deu frutos. E veja que no versículo 8, Jesus conclui dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, se você quer realmente ouvir o projeto de Deus, está com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para você, ouça. Porque muitas vezes nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos aquilo que Deus pede. Nós escutamos, mas não ouvimos. Ou seja, quantas vezes nós escutamos as meditações da palavra, nós escutamos uma homilia de um padre, nós escutamos uma pregação, nós escutamos o que a igreja nos pede, mas nós não ouvimos. Ou seja, eu escuto, mas não trago para o coração. Eu escuto, mas não obedeço. E aí entra o grande erro, entra o grande perigo na realidade para a vida do cristão. Escutar, mas não ouvir. Existe uma grande diferença nisso aí. Escutar, eu posso escutar, eu escuto qualquer coisa. Mas ouvir é aquilo que eu trago para dentro do coração. Ouvir é aquilo que eu guardo em mim. É aquilo que eu compreendo e guardo realmente. Por isso Jesus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a grande multidão estava ali em volta de Jesus. Estava escutando aquilo que Jesus estava falando. Mas nem todos estavam querendo aderir ao projeto de salvação que o Senhor tinha para lhe dar. Prova é que em um dado momento, né, mais à frente, em um dos evangelhos, Jesus vai dizer assim: vocês me seguem não pelo o que eu posso, não pelo que eu sou, mas simplesmente pelo que eu posso dar. Porque vocês viram que eu multipliquei os pães. Né? O próprio Jesus depois vai falar sobre isso. Então, por isso que aqui Jesus vai dizer, nessa parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos se aproximam de Jesus e começam a perguntar qual o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido daquela parábola. Né? E Jesus vai dizer, né, para os discípulos, né, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqui fica muito muitas vezes nós podemos interpretar mal essa fala de Jesus. Né? Quando Jesus diz: aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. Às vezes nós somos tentados a interpretar como que Jesus falava de forma como que era para as pessoas não entenderem. E não era isso. Não era isso. Jesus usava das parábolas justamente para tentar, eu vou ir mais longe, para tentar desenhar para que qualquer pessoa pudesse compreender. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de bom senso quisesse realmente compreender e entender. Né? Mas por que Jesus diz assim? Que há outros só por meio de parábolas, né?
Porque olhando não enxergam e ouvindo não entendem. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Porque muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas nós não ouvimos, nós não trazemos para o coração. Mas nós não trazemos realmente para a nossa razão. Nós escutamos por escutar. Quantas vezes nós escutamos para julgar o que o irmão está pregando? Quantas vezes nós escutamos para julgar o que o padre está falando? Quantas vezes nós escutamos, mas quando nós ouvimos a mensagem, nós estamos no íntimo do nosso coração pensando, se fulano de tal estivesse escutando isso, eu vou mandar isso para fulano também escutar. Quantas vezes nós estamos escutando a pregação, mas nós estamos interiormente dizendo, não, porque não é assim, porque eu não aceito isso, porque eu isso, eu aquilo. Então nós muitas vezes escutamos a mensagem de Deus, mas nós não ouvimos, nós não acolhemos em nosso coração. Por isso que Jesus vai dizer, muitas vezes, eles olham, mas não enxergam. Eles veem Jesus, eles veem os milagres que Jesus pode fazer, mas não enxergam que Jesus é o Filho de Deus. Eles escutam o que Jesus fala, mas não ouvem, não acolhem, não traz para dentro do seu coração. E quantas vezes nós também somos tentados? Se nós estivermos sendo multidão, nós somos também tentados e muitas vezes vai acontecer conosco essa mesma situação. Nós vamos ver os milagres de Jesus acontecendo em nossa vida, nós vamos ver a graça de Deus, mas muitas e muitas vezes nós não vamos enxergar. Nós vamos escutar, mas nós não vamos ouvir. Nós escutamos, mas não trazemos para dentro do nosso coração. Então, Jesus vai continuar aqui explicando, a parábola. E ele vai dizer aqui, que, primeiramente, a semente, ela é a palavra de Deus. Então, primeiro, a semente, ela é a palavra de Deus. O semeador é todo aquele que está semeando, está levando a palavra de Deus ali. E ali, o semeador, naquele sentido, poderia ser o próprio Jesus, porque ele estava pregando, ensinando às pessoas, então ele era também o semeador. E ele também é a semente, porque ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. E hoje, nós somos chamados a ser também esse semeador, a levar a palavra de Deus. Lembram que eu falava ontem, na novena de ontem, eu falava sobre isso, que o evangelho ele é para ser anunciado em todas as estruturas da sociedade. O evangelho ele veio para adentrar em todas as estruturas da sociedade. Darla, mas não é bem assim. É bem assim sim. Pegue aqui, volte um pouquinho os versículos. Veja lá no versículo 3, quando Lucas vai falar sobre as mulheres que seguiam a Jesus, nós vamos ver, ele vai nominar todo tipo de pessoas. E ele vai nominar tanto mulheres como Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, como Joana, que era esposa de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes. Então, Joana ela não era uma simples mulher, ela era alguém da casta, da sociedade. E o evangelho havia chegado ali também. E Joana ajudava a financiar também, com seus bens, as missões de Jesus. E quem está dizendo isso não sou eu, é Lucas. Ele vai dizer aqui no finalzinho do versículo 3, e muitas outras mulheres que os ajudavam com os seus bens. Então veja, nós precisamos ser o semeador que não escolhe em qual terreno eu vou lançar a semente. O semeador ele não escolhe em qual terreno vai ser lançado a semente, mas ele está a semear, a levar a semente em todo e qualquer lugar. Ele está a levar a semente a toda criatura, a anunciar a palavra de Deus em todo lugar. Ele não escolhe, mas ele leva, principalmente com a própria vida. São José de Cupertino ele vai falar justamente sobre isso, Pregadores, tenham cuidado. Antes de anunciar com palavras, anunciem com a vida, porque a vida ela arrasta, ela converte. E as palavras elas podem escorregar e passar por aí, despercebido. Então nós precisamos ser o semeador que leva a palavra de Deus a toda criatura, em todo local, que não escolhe, eu vou levar para fulano, eu vou fazer isso. Não, nós precisamos ir aonde precisa do anúncio da palavra de Deus, em todo e qualquer lugar. Então, aqui Jesus ele vai falar, depois, prosseguindo, ele vai falar aqui sobre a semente, e ele vai explicar sobre os diferentes tipos de terreno, onde era semeado ali a palavra de Deus. E ele vai falar, veja só que aqui Jesus é bem claro,
né? Quais são o significado desses terrenos? Jesus, no versículo 12, ele vai dizer: os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração para que não acreditem e não se salvem. Então, ou seja, aquele terreno, aquele coraçãozinho que ouviu a palavra de Deus, acolheu, porém, logo o inimigo vai criar situações de forma com que ele consiga arrancar a palavra de Deus do coração daquela pessoa. E quando é que isso ocorre, Darlan? Quando eu não crio raízes profundas no cristianismo, na minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu não crio raízes profundas, eu estou permitindo, facilitando que o diabo venha e remova aquela semente que foi lançada. Veja, a primeira coisa que é importantíssima a gente entender: o diabo, ele é um ser de ação limitada. A gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não dê ao diabo importância, um poder que ele não tem. Ele é um ser de uma ação limitada, certo? Então, tudo que acontece, até a ação que acontece, dependendo da situação, é uma permissão de Deus. Até a ação que acontece é uma permissão de Deus. E o Senhor, quando permite, é para tirar um bem maior de toda e qualquer situação. Então, até aqui, quando acontece algo do tipo, só é roubado a semente do meu coração quando eu, Darlan, não crio raízes profundas na fé. Não porque o diabo tem uma força exorbitante, extraordinária, que vem, que entra no meu coração e arranca aquela palavra que foi semeada. Não é isso. É eu que não crio raízes na minha fé. E aí, tudo aquele que não tem raízes, tudo aquele que fica solto, é igual os pássaros. Se você jogar migalhas, algo do tipo ali, o pássaro vai vir, pega ali e leva, maior facilidade. Mas aquele que cria raízes, o pássaro ele não consegue tirar, arrancar. Então é o que acontece aqui. Essas sementes que caíram à beira do caminho, como Jesus vai falar aqui, né, que é pisada, né, os pássaros do céu a comeram, significa justamente o quê? Foi semeado, a pessoa até olhou e disse assim: ah, que legal, gostei da palavra, eu me senti muito bem. Mas tipo assim, mas eu não quero aprofundar. Tá bom demais assim, vou ficar que nem eu tô. Aí eu facilito a ação, o inimigo vem e rouba aquela semente, leva aquela semente que foi semeada. E quantas vezes eu e você também não estamos dessa mesma forma? A semente está caindo à beira do caminho e nós não estamos aprofundando na palavra de Deus como deveríamos estar, como deveríamos ser. Jesus vai continuar dizendo aqui ainda sobre o outro tipo de terreno. Ele vai dizer: os que ficam sobre as pedras são os que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação desistem. Então vejam, aquele que acolhe a palavra, achou legal, achou interessante, por um momento até passa a acreditar, tem aquele fervor inicial, e ora, e reza, e procura a Deus, e fala. Só que aí o que acontece? Quando não cria raízes, e o que significa criar raízes? Significa ter uma vida de oração e uma vida de meditação, de estudo da palavra de Deus. Só assim eu crio raízes. Então, não cria raiz, o que acontece? Vem a tentação, nas primeiras tentações que aparecem, desistem. Ah, isso é longe demais do que eu preciso. Ah, isso está diferente demais da minha realidade. Ah, não é bem assim. Entendeu? E aí a gente vai querer negociar o evangelho de nosso Senhor. O que acontece? Veio a tentação, desistiu. Jesus vai continuar dizendo: aquele que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e aos prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. Veja, quantas vezes eu e você somos essa semente que caiu entre os espinhos. Acolhe a palavra de Deus, tem um início e a gente começa a criar um plano de vida de oração e começamos a vivenciar aquele plano. Só que é o que acontece? As preocupações do dia a dia, os prazeres da vida e tantas outras coisas, a gente vai sufocando
aquela semente e vai impedindo da graça de Deus agir. A gente vai dando prioridades, colocando prioridades. Veja, eu sempre costumo dizer, se nós entendêssemos que a vida de oração, ela precisava ser uma prioridade, assim como eu preciso entender que é a prioridade da minha responsabilidade com o meu trabalho, a gente não deixava para lá. Veja, eu costumo comparar muito com o trabalho e com o celular. Por quê? Com o trabalho, a gente sempre tenta chegar no horário, a gente tem um horário para cumprir certinho, o horário para entrar, o horário para sair. E quantas vezes a gente diz assim, eu vou fixar um horário da vida de oração, e aí a gente diz assim, eu estou muito cansado, vou deixar para rezar depois. Eu posso fazer isso. E a gente vai jogando a nossa vida de oração de um lado para o outro, de um lado para o outro. Resultado, não aprofunda, não cria raízes. A semente é morta porque foi sufocada, porque a gente diz assim, eu vou levar para mais tarde, para a noite, porque agora eu quero descansar um pouco mais. Eu vou rezar esse outro horário porque eu preciso descansar, eu preciso passear, eu preciso resolver isso. Coisas que às vezes a gente pode ordenar para outro momento e manter firme aquela vida de oração. Mas a gente fica jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou então como celular. Eu não tenho tempo para rezar, eu não posso, eu estou muito cansado. E aí eu sempre costumo dizer, coloque lá, adicione no seu celular, né, para você ver o bem-estar digital, a saúde a sua saúde mental, como é que anda, quanto tempo você gasta com o seu celular. E veja durante a semana. Eu sempre faço isso com o meu celular. Durante a semana, todo domingo, 9 horas da manhã, meu celular me dá um relatório de quantas horas eu gastei durante a semana e quantas horas ou minutos eu gastei por dia, né? E aonde foi que eu mais gastei tempo, né? E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente olha e diz assim, eu não tive tempo, mas quando vai ver, ficou meia hora no Instagram, só vendo rios, jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e disse que não tinha tempo para rezar bem. Ou então ainda quando reza deitado de qualquer forma, porque não tem coragem de levantar, de rezar, de ter uma postura de vida de oração. E aí às vezes a gente trabalha o dia inteiro, todinho, chega no final do dia, mas vou rezar deitado. Aí se deita, morto de cansado, 10 horas da noite, aí vai querer rezar, já não tem mais nem coragem nem para fazer o sinal da cruz. Dorme ali mesmo. E a gente diz que é porque não teve tempo. Mas quando vai olhar no celular, chegou lá, tá lá, horas e horas no Instagram, vendo rios e jogando de um lado para o outro. Então, nós precisamos ter cuidado para a gente não sufocar a semente da palavra de Deus que é semeada em nosso coração. E por fim, para a gente concluir a nossa meditação, Jesus fala sobre a terra boa, que é aquele coração que acolhe a palavra de Deus e que dá frutos, até 100 por um. Então, ou seja, o que Jesus quer dizer aqui? Que uma única semente, quando cai na terra, para ela poder dar frutos, ela precisa o quê? Ela precisa morrer. É muito bonitinho quando a gente diz assim, eu quero ser o terreno bom, eu quero ser a terra boa que dá frutos. Mas a semente, quando ela cai na terra, ela precisa morrer para ela poder dar vida, gerar frutos. E muitas vezes nós precisamos morrer para esse mundo, para assim realmente sermos sementes do reino de Deus, da vida e dar os frutos que realmente a palavra de Deus precisa dar em nossa vida e em nosso coração. Então o terreno bom é aquele terreno que acolhe a palavra, cria raízes e que dá frutos. É aquele que acolhe a palavra de Deus, o seu chamado. Não foge do seu chamado, não foge do seu carisma. Acolhe, ama ao Senhor e realmente, em meio a todas as suas dificuldades, tenta dar frutos, tenta gerar frutos para o reino. E aí sim, essa semente ela pode render frutos de salvação, frutos de santidade para muitos e muitos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos rezar juntos assim a coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Quero convidar você a rezar junto assim comigo. Essa oração Padre Pio costumava fazer todas as vezes que alguém lhe pedia oração. Padre Pio ele ia para o seu local de oração, ou para diante de Jesus sacramentado, ou para diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, e ele costumava rezar essa coroa ao Sagrado Coração de Jesus. E nós queremos rezar junto com ele, para assim pedir a Deus a graça,
as graças em nossa vida, principalmente graça de santidade em nossa vida e de conversão. Vamos rezar juntos. Eu vou falando a oração de modo mais pausado e você vai repetindo daí junto comigo. Ó meu Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Coloque diante do Senhor o seu pedido de oração, aquilo que você traz para rezar nessa manhã de hoje. De modo particular, quero rezar aqui pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, rezar por toda a Igreja, por todos aqueles que sofrem perseguição, rezar por todos aqueles cristãos que estão vivendo na tibieza, que o Senhor reinflame os carismas, reinflame o chamado, reinflame a sua vocação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Rezemos juntos dizendo: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Coloque diante do Senhor mais uma vez os seus pedidos de oração, as suas intenções. Raquel coloca aqui pelos enfermos. Então queremos rezar por todos os enfermos, todos aqueles que padecem de algum tipo de enfermidade, todos aqueles que estão em leitos de hospitais, em suas casas, por os abandonados. Queremos rezar por todos os enfermos, que o Senhor possa restituir-lhe assim, pois, a saúde do corpo e da alma. E rezemos juntos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Rezemos juntos dizendo: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Coloco mais uma vez diante do Senhor esses seus pedidos de oração. Quero rezar aqui, de modo particular, por a paz no coração de cada um que nos escuta nesse momento, a paz interior, que o Senhor possa nos dar essa verdadeira paz, paz em nossas famílias, nossa cidade, nossos estados, no Brasil, a paz no mundo inteiro, a paz nos locais onde existem vários conflitos. Queremos pedir por a paz mundial, que o Senhor possa nos dar essa paz, essa verdadeira paz que só Jesus pode nos dar. E rezar aqui também pelas almas do purgatório. Rezemos juntos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Quero convidar você a rezar junto comigo a oração do Ângelus, pedindo a Nossa Senhora que possa levar todas essas intenções que trazemos em nossos corações e apresentar, depositá-las aos pés do seu Filho Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Vamos concluir assim, rezando juntos essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos chegando ao fim do nosso 7º dia de novena em honra a São Padre Pio, e agradecer a você que nos acompanhou, que rezou junto conosco por meio das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e nossa página também do Instagram. Então, muito obrigado a você que rezou junto conosco, e quero fazer 2 pedidos, né? Para amanhã, 5h30 da manhã, nós estarmos aqui reunidos também, domingo, dia do Senhor, estarmos reunidos aqui 5h30 da manhã para rezarmos o nosso 8º dia da novena a Padre Pio. E o outro pedido é para que você possa compartilhar essas lives que nós estamos fazendo da novena, para que outras pessoas também possam estar rezando junto conosco, tá bom? Então, compartilhe essa live, né? Tá salvo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, compartilhe para que outras pessoas também possam rezar junto conosco. Convida também outras pessoas para estar seguindo as nossas páginas e assim também estar rezando junto, tá bom? Então, vamos pedir assim a bênção de Deus. Estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado dia. Fiquem na paz e até amanhã com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir.